Nós vamos falar hoje sobre o poder da autocura e eu quero que vocês sintam e percebam quanto cada mulher é a sua própria medicina, o seu próprio poder de se curar. Então, esta live, ela é um convite ao mergulho no processo da autocura, ativando também a sabedoria que já habita no nosso corpo, na nossa alma, em cada mulher. Então, sejam todas bem-vindas, quem está comigo no Instagram, as meninas que estão comigo também aqui no Zoom. É uma live de estudos, mas é uma live muito significativa para reconhecermos o nosso poder de autocura, que foi perdido e silenciado. Então, vamos falar um pouquinho sobre a autocura. O que é a autocura, gente? Curar a si mesmo. O que é a autocura? Vocês precisam entender que a autocura não é um processo externo. A autocura está relacionada ao nosso poder interno, ao despertar do poder interno que cada mulher carrega. Eu sempre falo nas lives que ninguém cura ninguém. Ninguém nunca vai curar ninguém, porque o processo da cura é individual e é muito pessoal. É um processo que depende de cada mulher, dentro daquilo que ela pode entregar naquele momento. Então, é um processo muito pessoal. Nós, como terapeutas, não temos condições exatas de, olha, vem aqui, eu vou tratar você e eu vou curar você. Não é dessa forma que acontece. Nós somos um canal, nós somos um caminho que vai abrir, né, perante essa mulher para que ela possa encontrar, de fato, esse poder de curar a si mesma. Mas nós temos, e o quanto isso é sagrado, entender que nós temos condições, nós temos capacidade de nos curar, de transformar coisas que não estão boas na nossa vida, de reconstruir a nossa vida. Então, na visão do sagrado feminino, o corpo da mulher guarda memórias, memórias emocionais, memórias ancestrais. E quando nos reconectamos com essas memórias, podemos liberar dores e também abrir espaço para que a vida flua. Então, quando nós começamos a estudar o autoconhecimento feminino, estudar o sagrado feminino, a base do sagrado feminino, começamos a entender o nosso corpo como um templo sagrado. O nosso corpo, ele é um oráculo, ele fala com a gente o tempo inteiro. A cada sentimento, a cada dor, tudo que acontece no nosso corpo, ele está falando com a gente. Então, nós precisamos entender que o nosso corpo, ele é uma consciência viva. E esse corpo, ele guarda memórias. Ele guarda memórias de vidas passadas, ele guarda memórias da nossa linhagem toda ancestral. E ele guarda as dores, os traumas, os medos, as sombras que nós mesmas mantemos dentro de nós. A partir de tudo isso que nós vamos guardando, é onde a gente começa a adoecer. Olha que profundo isso, meninas. Esse adoecimento vem de tudo isso que a gente carrega. O adoecimento no nosso corpo, na nossa mente, nosso estado emocional, como a gente lida com os nossos problemas, como a gente lida com as nossas sombras, principalmente. Então, quando a gente fala em curar a si mesma, nós precisamos curar tudo isso que está dentro de nós. Então, quem vai ter acesso a tudo, né? Toda essa bagagem que uma mulher carrega? Quem tem acesso é ela mesma. Ela conhece o caminho. Ela reconhece dentro dela aquilo que precisa transformar. Então, o processo de autocura, ele se inicia quando a mulher entende, tem coragem para olhar para dentro. Muitas, infelizmente, não têm coragem, ainda estão vivendo no vitimismo, culpando os outros por qualquer questão que essa mulher venha a viver. Então, quando nós ficamos muito no vitimismo, culpando o externo de tudo que acontece, nós estamos entregando o nosso poder para o outro e não temos o poder de nos curar, porque estamos delegando sempre para alguém.
E não é assim. O processo de autocura, ele vai exigir um olhar mais responsável sobre nossas escolhas, sobre a nossa vida, sobre tudo que a gente atrai para a nossa realidade. Então, quando falamos em autocura, por que é tão difícil, né, quando falamos em autocura? Porque a mulher que está preparada, essa mulher medicina que está preparada para olhar para o processo de autocura, ela vai precisar passar por alguns desafios no corpo dela. Sabe, as emoções reprimidas que a gente guarda muito, mágoas, medos, inseguranças, todas essas dores que nós vamos guardando dentro de nós vão gerando bloqueios no corpo, tanto no corpo físico quanto no corpo energético. E esses bloqueios, eles são travas na nossa vida. E essas travas, elas vão reverberar em todas as áreas. Eu sei que assim a prosperidade é algo muito desafiante, né? Muito desafiador para muitas pessoas. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando nós temos questões com abandono, rejeição, quando nós passamos por uma infância de falta, só que essa falta não precisa estar relacionada ao dinheiro, tá, gente? Se faltou atenção para você quanto criança, se faltou o básico, se faltou brinquedo, se faltou amor, se faltou alegria, isso gera no teu campo frequencial uma energia de falta. Então você vibra a escassez. E aí, quando você se torna uma mulher adulta, você sempre está sentindo falta, sempre está vivendo na escassez de relacionamentos entre amigos, na escassez de dinheiro, na escassez com relacionamento de fato romântico ali. Sempre você está vivendo na escassez. Por quê? Porque a escassez foi uma energia que esteve com você na tua infância. E tudo isso está dentro de você. Então, curar a si mesmo é se libertar, é entender o teu processo. O Sagrado Feminino, ele é um convite de autoconhecimento profundo, justamente para que você tenha capacidade, condições de olhar para dentro e reconhecer, sim, eu vivi a minha infância baseada na falta de atenção dos meus pais, na falta de alegria, na falta de amor, o excesso de responsabilidade, me faltou tempo para ser criança, livre. Essa falta vai reverberar na tua vida na fase adulta, não tem como. O processo de autocura é ter condições de olhar para essas faltas na infância e reconhecer que essas faltas estão hoje se manifestando na vida adulta. E o corpo, como eu falei, o corpo é uma consciência, o corpo ele vai repetindo sempre os mesmos padrões. Por que ele repete? Porque nós ficamos condicionadas a viver experiências parecidas com as quais nós vivemos na nossa infância. As experiências mais traumáticas, dolorosas que nós tivemos na infância, elas tendem a se repetir de formas diferentes, porém trazendo as mesmas mensagens na fase adulta, porque o corpo ele é viciado naquelas emoções. Então, se você sentiu muita falta quando era criança de um pai presente, por exemplo, eu, no meu caso, fui essa pessoa, não tive um pai presente. O que acontece? Essa falta que eu senti do meu pai na infância, ela reverbera na minha fase adulta, porque eu tive relacionamentos que fizeram eu me sentir sempre sozinha, sempre carente e sempre naquela mesma energia que eu sentia na infância, a energia da falta. Então, aquela falta que eu tive do meu pai reverbera na minha fase adulta. E aí, o que acontece? Eu caso com um homem que é totalmente ausente, onde eu continuo me mantendo naquela energia da falta. Quando você consegue mudar, quando você consegue perceber, quando você consegue olhar para aquilo que você está vivendo. Então, assim, vocês conseguem entender as meninas aqui que estão comigo no Zoom também, o quanto isso é profundo quando nós vamos falar sobre cura emocional, né, muitas terapeutas aqui comigo, quando nós vamos auxiliar outras mulheres, precisamos entender o que é esse ser mulher, né, o que está reverberando na história dessa mulher para que ela, de fato, consiga encontrar o caminho da cura, que é muito individual. Então, tem algumas alunas aqui comigo, sejam bem-vindas.
Algumas me procuram e falam, Cíntia, olha, eu tenho uma cliente que quer fazer um tratamento comigo de vaporização uterina, mas ela tem mioma. Qual erva eu uso para miomas? O fato é, não é sobre a erva que a pessoa vai usar para tratar o mioma, é sobre o emocional daquela mulher, o que causou aquele mioma, entende? Porque para cada mulher, o mioma vem de alguma forma. O mioma está muito relacionado a coisas que você precisou abrir mão, sonhos que você não realizou. Mas o que de fato aconteceu na vida daquela mulher para que ela gerasse uma doença, seja qual for, seja mioma, seja endometriose, seja ansiedade, seja depressão, seja baixa autoestima, o que de fato gerou essa doença no corpo? Por que que o corpo se manifesta desta forma nesta mulher? Então, precisamos ter esse olhar mais holístico sobre a mulher. E quando falamos de mulher medicina, quando vamos tratar da nossa própria autocura, precisamos ter esse olhar sobre nós mesmas. Quais são os problemas que eu estou tendo no meu corpo físico? Quais são as dores que eu estou manifestando? A metafísica da saúde, ela explica que todas as dores, toda doença vem do nosso emocional, toda, independente de ser doenças do que desenvolve no útero, que são doenças que estão muito relacionadas ao masculino, ao feminino. Agora, no modo geral, todas as doenças que manifestam no nosso corpo está relacionada ao nosso processo emocional, porque o corpo ele vai sobrecarregando com aquelas emoções e chega uma hora que se manifesta para que ele mostre para você, olha o que você está fazendo com você mesma. Essa energia está tão forte, esse processo mental, emocional está tão forte que já está reverberando no teu corpo físico. Bom dia, Bia. Seja bem-vinda, Deusa. Então, eu quero que vocês entendam que esse processo da autocura é um processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, de reconhecer que não é apenas um ritual, um processo que vai trazer autocura, é algo profundo e que vai precisar ser visto, vai precisar ser olhado. Vamos falar agora, meninas, sobre o ciclo da autocura. Qual é o processo da autocura? O ciclo da autocura, ele começa com a capacidade de reconhecer a dor sem julgar. Isso é extremamente importante. Reconhecer coisas em nós que está trazendo um processo, tanto no nosso corpo físico, um processo também na nossa vida, um espelhamento que nós estamos trazendo para a nossa vida. Então, eu me sinto incapaz, né, de gerar prosperidade na minha vida. Por que você se sente incapaz? O que está registrado dentro de você que está desenvolvendo essa incapacidade de gerar, de criar, de manifestar, que é um dom do feminino, de nutrir, gerar? É aí que começa o ciclo da autocura. Quando você começa a reconhecer a dor sem julgar. Reconhecer os teus traumas, os teus medos, as tuas sombras, sem julgamento. O Sagrado Feminino nos ensina que o processo de julgar, a pessoa julgadora, ela está julgando a dor dela. Julga, dor. Julga, dor. Ela está julgando a dor dela espelhada na outra pessoa. Inclusive em nós mesmas, quando nós estamos nos julgando muito, nós estamos julgando a nossa própria dor. Olha como isso é profundo. Nós estamos nos julgando o tempo inteiro. Então, o ciclo da autocura é parar com o processo de julgamento. É olhar para dentro e acolher. Meninas, é uma grande ilusão acharmos que vamos curar as nossas sombras. Nossas sombras não curamos, nós precisamos delas. Elas são necessárias no nosso processo aqui. Nós precisamos aprender a controlar as nossas sombras. E aí está o grande mistério. Controlar as nossas sombras. Reconhecer que temos as sombras e controlar, levar luz para aquela sombra. E não
curar totalmente, porque nunca, a sombra nunca vai desaparecer. O processo da autocura, ele vem em você ter coragem de olhar para aquilo que está te trazendo a dor, sem se julgar, sem se condenar como incapaz, eu fiz coisas erradas, eu vivo isso porque eu fui inconsequente, isso é culpa minha. Não, o processo não é se culpar e se julgar, é soltar. É soltar, é colocar luz naquela dor. Eu vou trazer um exercício aqui para trabalhar esse reconhecimento da dor sem julgar. Vamos fazer esse exercício bem rapidinho aqui? Vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar profundamente, puxar o ar, respirar profundamente, trazer consciência para o teu corpo. O teu corpo é o teu oráculo, ele fala com você. Traga consciência para o teu corpo, para o teu coração. E se pergunte, faça a pergunta: o que dentro de mim pode ser curado neste momento? Faça perguntas para o seu corpo. Ele é uma consciência. O que de dentro de mim possa ser curado neste momento? Observe o que vem na tua cabeça. Pode ser uma imagem, uma sensação, uma palavra. É uma oportunidade para o teu corpo falar com você. O que de dentro de mim possa ser curado nesse exato momento? Façam a pergunta. Ouça o coração de vocês. Quanto mais nos conectamos ao nosso sentir, nossa intuição vai aumentar e vamos conseguir entender o processo do nosso corpo. A etapa 2 é liberar. Parece tudo muito fácil, né? Parece tudo muito simples, mas eu sei que não é. O ciclo da autocura é um processo para mulheres medicinas, para mulheres que reconhecem que só elas mesmas poderão mudar toda a vida delas, se curar delas mesmas, dos processos que elas viveram, dos traumas da ancestralidade delas. É um processo de autoconhecimento. Então, o ciclo da cura, ela vai trazer uma etapa 2, que é liberar. Liberar o poder de soltar memórias, memórias guardadas no útero, no coração, na mente. E é desafiador, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas estão tão focadas naquilo que machucou, tão focadas na dor, nesse processo que prende a vida dela em todo sentido, que traz doença para o corpo físico, bloqueio na vida material, mas ela quer manter a dor. Por quê? Porque o corpo, como eu falei, o corpo ele é viciado nas emoções, sejam boas ou não. O corpo ele é viciado nas emoções. E o corpo ele fica alimentando essas emoções negativas. Ter coragem de liberar essas emoções é um passo crucial no processo da autocura. Reconhecer que as pessoas que passaram pelo nosso caminho foram necessárias. Algumas nos ensinam pelo amor, outras vão nos ensinar pela dor, mas todas as pessoas que passaram na nossa caminhada, na nossa jornada, foram de extrema importância para que nós conseguíssemos também espelhar nelas a nossa própria dor, reconhecer o nosso processo, aquilo que nós precisamos melhorar, curar, ressignificar. Então, soltar essas pessoas, essas dores, essas mágoas, é um ciclo necessário
você mudar o campo vibracional. Porque o que é o campo vibracional? É a sua aura. O que é a sua aura? É a sua assinatura energética. É como a vida te vê. É como, vamos falar em universo, em consciência. É como a fonte te vê. A fonte, ela reconhece a sua energia, a sua aura. O que está na sua aura, o que você está guardando, o que você está mantendo. A sua aura, ela vai refletir tudo que você é por dentro, as suas dores, os seus traumas, os seus medos. A tua frequência vibracional, ela está relacionada àquilo que você está mantendo dentro de você. Então, se nós pensarmos em termos de lei de atração, se você pensa em algo positivo, se você quer manifestar algo grande na tua vida, realizar uma coisa incrível, quando você fecha o olho e pensa sobre aquilo que você quer manifestar, sobre os seus sonhos, a energia que vem em você é uma energia positiva, uma energia boa, de alegria, de realização. Essa sim seria a frequência para você se alinhar à fonte e receber o que você quer. Mas o que, que acontece? Nós mantemos densidade dentro de nós e não vibramos numa frequência elevada, que seria a frequência dos seus sonhos, das suas realizações, de um relacionamento próspero. Entende? Então, quando nós falamos em autocura, falamos em liberar emoções densas, pesadas, que ficam registradas no nosso corpo. E eu sempre falo, nós mulheres, como somos cíclicas e temos um trânsito hormonal muito grande em nosso corpo biológico, esse trânsito hormonal, ele afeta a nossa frequência vibracional, muito. Porque se você está vibrando ali um excesso de hormônios, você está positiva, você está alegre, você está vibrando só alegria. Mas e quando essa quantidade de hormônio vai caindo, você vai se sentindo fraca, sentindo introspectiva, a sua energia vai se diminuindo e você vai meio que se fechando. Entender o nosso processo cíclico, entender o nosso trânsito hormonal e que nós guardamos muitas memórias, anseios e dores e que é necessário liberar. Então, ter coragem de soltar as dores, liberar as pessoas que te fizeram mal, as situações que você está guardada, é necessária. É necessário. Se você não entra num ciclo de cura, se vocês não tiverem coragem para liberar. E o dia 9, né, gente, foi um portal incrível, 9/9, um portal muito forte para soltar, para liberar toda essa energia que nós vamos guardando no nosso campo. Então, eu fiz o meu ritual do dia 9, foi muito incrível para mim e necessário, para que eu pudesse entrar nesse processo, nesse ciclo de autocura, para destravar a minha vida num modo geral. Vamos falar agora da terceira etapa do ciclo de autocura. A terceira etapa é a dor que pode ser transmutada em sabedoria. A dor que pode ser transmutada em sabedoria. As pessoas elas acham que a dor é algo negativo, mas não é. A dor ela é uma professora. Vocês conseguem entender isso? A dor ela é uma professora. Ela está sempre nos mostrando coisas que precisamos curar, situações que precisamos reconhecer. Então, quando vem um processo de dor muito forte na nossa vida, é algo que nós precisamos quebrar. São pontes que nós precisamos atravessar. E esse processo é importante. Não dá para fugir. Então, precisamos parar de olhar a dor como algo negativo, como punição, porque não é. Porque está doendo. Eu sempre falo assim, quando a pessoa pergunta para mim, Cíntia, a pessoa fez isso, isso, isso comigo, me ofendeu, mas me machucou, doeu. Eu falo, se doeu, pega porque é seu. Até as pessoas não entendem muito esse ensinamento. Se algo doeu, é teu, é aquilo que tem que curar lá dentro, é aquilo que você está guardando. Então, se doeu, é teu, precisa libertar, precisa soltar, precisa curar. A dor, ela é um alerta para você. Se está doendo, tem coisas para liberar. Então, esse é um processo muito forte quando a gente trabalha com a autocura, que é a capacidade de reconhecer a dor e transmutá-la em sabedoria.
entender o processo que você passou. Quantas aqui já passaram por processos muito fortes na vida? Eu posso falar por mim. Uma dor que eu achei que eu não fosse conseguir aguentar, e hoje eu olho para trás e falo: meu Deus, se eu não fosse aquele processo, eu não seria a Cíntia que eu sou hoje. Se eu não passasse por aquele processo, eu não seria tão forte. Eu não teria me reconhecido. Entende? Então a dor ela é uma professora. Ela vai fazer você reconhecer, você despertar essa sabedoria adormecida dentro de você. Então é um processo importante. Eu quero que vocês vamos fazer uma visualização. Exatamente. A Bia está falando aqui que a dor é um alarme que o corpo e a mente nos dá para sinalizar que tem algo errado. Exatamente. Por isso que eu falo que nós, mulheres medicinas, precisamos nos conectar ao nosso corpo, precisamos nos conectar à terra, aos ciclos naturais, porque o nosso corpo ele é a extensão da terra. E ele sempre vai estar nos alertando, nos mostrando, o corpo tem consciência. Então é importante entender esse processo quando ele vem para o corpo, o que representa, o que significa essa ansiedade, essa depressão. E se você buscar a resposta, ela vem, ela vem. Se você olhar para o teu corpo como um templo, um oráculo sagrado, a resposta vem. Eu quero que vocês fechem os olhos um pouco. Quero que vocês se conectem ao corpo de vocês, que vocês coloquem a mão agora no coração, respire profundamente, se conecte ao seu corpo, o seu templo sagrado. Eu quero que vocês agora imaginem uma chama rosa no coração de cada mulher. Imagine essa chama rosa transformando toda a dor que vocês guardam dentro de vocês, transformando essa dor em amor e força. A cada respiração, imagine essa luz cor-de-rosa expandindo por todo o corpo e transformando toda a dor em amor e força. Vão imaginando e se conectando à chama rosa do amor incondicional. E agora eu quero que vocês repitam mentalmente: eu sou capaz de transformar a minha dor em sabedoria. Eu me curo e libero o que não me pertence mais. Eu sou capaz de transformar a minha dor em sabedoria. Eu me curo e libero o que não me pertence mais. Respiram profundamente, sentindo conexão com o corpo de vocês. E agora eu vou pedir para vocês colocarem as mãos sobre o ventre. Sinta o seu útero como um cálice sagrado. Respire profundamente e visualize uma luz dourada preenchendo esse espaço. Essa luz dissolve dores antigas, mágoas, memórias de sofrimento. Respire essa cura e permita que ela se espalhe
por todo o seu corpo. Agora, leve as suas mãos ao coração e sinta essa luz rosa e suave te preenchendo de amor. E repita mentalmente: eu sou a minha própria cura. Eu acolho, eu libero e eu transformo. Eu sou a minha própria cura. Eu acolho, eu libero e eu transformo. Meu corpo é meu templo de cura. Meu corpo é o meu templo de cura. A dor não me define, ela me ensina. A dor não me define, ela me ensina. Eu confio na minha capacidade de me regenerar. Eu confio na minha capacidade de me regenerar. Respira profundamente, sentindo conexão com teu corpo, com teu ventre, com teu coração. Vão respirando, sentindo a energia da cura, do amor. Vão abrindo os olhos. Autocura é um caminho contínuo, é um caminho diário, é um caminho que desperta a consciência. Quanto mais desperta uma mulher está, mais ela consegue se curar, curar feridas, traumas, dores, rejeições. Quanto mais ela observa a si mesma, mais ela vai reconhecer a sua força. Hoje vocês deram um passo de reconexão consigo mesmas. Então vocês precisam confiar na força que habita dentro de vocês. O quanto ela é sagrada. Vocês conseguiram fazer, meninas? Comentem aqui comigo. Vocês conseguiram? Sentiram conexão com o corpo, com o ventre, com o coração? O caminho da autocura é um olhar para dentro. O caminho da autocura é um olhar para dentro. Não adianta buscar fora. Não adianta buscar o Salvador, a Salvadora. Nós somos os nossos próprios salvadores. Precisamos reconhecer que somos capazes de transformar a nossa vida. Sim, foi maravilhosa essa prática de olhar para dentro, a Kátia está falando. Sim, a Helena, sim. Estalinhos aqui na minha coluna e no ventre pulsar, olha que lindo. Quanto mais vocês se permitirem se conectar com o templo da alma de vocês, com esse oráculo incrível que é o corpo de vocês, vocês vão conseguir liberar traumas ancestrais que nós não temos nem noção do que é, gente. Tem muita coisa guardada dentro de uma mulher, muitos registros guardados. E nós não precisamos entender todos, nós só precisamos trabalhar a autocura, liberar, encerrar esses processos. E é um processo contínuo. E eu sempre falo que a autocura é uma reconstrução do ser. A autocura é um processo de reconstrução, é um ciclo de morte e renascimento. A cada processo de autocura que você libera, você está renascendo, concorda comigo?
é um processo de morte e renascimento, que já é um processo da mulher, né, que nós passamos por muitos ciclos de morte e renascimento, a todos os meses reverberando na nossa lunação também, né, o nosso processo de morte e renascimento. A autocura, ela é justamente esse processo. É um processo de reconstrução. A cada processo de autocura que você vive, a cada situação que você tem condições de liberar, a cada trauma que você quebra, você libera gerações e você se reconstrói nesse processo. É necessário, é importante e é um ciclo que nós precisamos viver. Eu trouxe umas práticas aqui diárias para vocês, para ajudar vocês nesse processo de autocura, que primeiro é a escrita terapêutica. A escrita terapêutica, gente, é um trabalho incrível, porque a escrita, ela vai trazer a força mental, a força física e a força sentimental. Então, você inclui 3 sentidos muito importantes para auxiliar a liberação do corpo, tá? De dores no corpo. Então, a escrita terapêutica é muito importante. Escrever sobre algo que vocês precisam liberar, transmutar, é importantíssimo nesse processo. Então, escrevam, usem a escrita terapêutica, escrevam, pegam um papel, escreve todas as dores, aproveita o portal 9, aproveita o mês 9. O portal se foi, mas a energia continua aqui do mês 9. Peguem um papel, escrevam tudo que vocês entendem que precisam liberar. E nisso, vocês vão entender que precisa liberar dores que vocês não sabem de onde vêm. Por que eu sinto insegurança? Eu quero liberar a insegurança. Eu não sei de onde que vem, mas eu preciso liberar. Porque muitas vezes essas inseguranças, elas não vêm de nós, não partiu da nossa história, da nossa construção aqui. Vem da nossa ancestralidade, vem de vidas passadas. Então, precisa entender que coisas que vocês estão guardando dentro de vocês nem são suas. Então, escrevam. Eu libero a insegurança, o medo de ser vista, a sensação de incapacidade. Eu libero o trauma vivido na minha infância. Eu libero toda a dor que eu guardei de pessoas que me fizeram mal. Precisa ter coragem. Para passar por um processo de autocura, precisa ter coragem. Não é qualquer mulher que vai vivenciar essa experiência, porque ela precisa soltar. Ela precisa soltar aquela pessoa que machucou ela. Ela precisa soltar aquele trauma que ela está alimentando desde a infância. Se não soltar, não vai curar, porque esses traumas, essas dores mantêm, como eu falei, aquele campo de frequência baixo. Não consegue libertar. Então é importante ter coragem, tá? E tudo que a gente vai libertar nesse processo, dessa escrita terapêutica, é trazer gratidão. É colocar luz nessa sombra. Toda essa sombra que você escreveu na carta, você vai colocar luz nela. Tá? Então, queima essa carta depois, entrega para o fogo sagrado, entrega para o universo e perdoa. Segunda prática aqui, afirmações diárias. Repetir 3 fases de poder ao acordar. Eu sou capaz de me curar. Eu sou forte. Eu me reconheço como uma fortaleza. Repita 3 frases todos os dias ao acordar, porque com essas repetições vocês vão criando novos processos neurais, isso chama neuroplasticidade no seu cérebro, onde o seu cérebro vai passar a te reconhecer como uma fortaleza, como uma pessoa forte, e vai reverberar essa energia no teu corpo. Uma prática legal também que eu sempre falo para fazer é a posição de poder da Mulher Maravilha, que é abrir as pernas, colocar a mão na cintura, levantar o tronco, a cabeça e ficar nessa posição por 2 horas ao acordar. Por 2 horas não, gente. 2 minutos. Ficar nessa posição por 2 minutos, porque você está mandando uma informação através do teu corpo para o seu cérebro. Eu sou o poder, eu sou forte, eu me reconheço. Então, o seu cérebro começa a te ver, isso se chama autoimagem. Ele começa a identificar a força em você. Então, ele começa a mudar toda a energia do teu corpo.
A prática do espelho, olhar para si mesmo, sorrir e dizer: eu sou a minha própria cura. Essas práticas, meninas, vocês pensam que são práticas simples? Elas trazem uma cura profunda. Porque isso você está trabalhando a tua autoimagem, o teu cérebro, é uma reprogramação que você está fazendo. Olhe no espelho, não tenham medo. A maioria das pessoas tem medo de se olhar. Quem aqui já sentiu medo de se olhar? Nós temos muitas dores dos nossos pais, muitas questões familiares. Por exemplo, uma pessoa que teve um problema na infância com fracasso, o pai que perdeu todo o dinheiro na infância, então essa pessoa cresce com dificuldade de construir por honrar tudo que o pai perdeu, ela não se sente segura para estar prosperando uma vez que o pai perdeu, então é meio que inconscientemente ela está honrando o pai e também ela tem essa energia no campo dela de fracasso. Por quê? Porque reverberou a infância dela toda essa dor de fracasso. Então, esses processos de autocura, eles vão liberar a nossa vida no modo geral. Quando você entra no processo de autocura, você muda tudo a tua vida. Você muda todo o reflexo daquilo que você está vivendo. Então, você só transforma a sua vida quando, de fato, você transformar o seu interior, gente. Isso não é clichê, não. Ninguém consegue mudar o externo sem ir para o interno. E por quê? Porque o externo, ele é simplesmente um reflexo daquilo que tem dentro de nós. Então, esse processo, essas práticas diárias, elas vão ressignificar essas dores, esses traumas. E eu sempre falo assim que nós temos muitas crenças limitantes. Como é que eu sei que eu tenho crença limitante? Fato é, olha para a sua situação, aonde está te trazendo desafio, desconforto, ali tem muita crença limitante. Na parte da sua vida, na área da sua vida que flui, você não tem crenças muito limitantes, você tem crenças fortalecedoras, mas na parte da sua vida que está bloqueada, representam crenças limitantes que estão bloqueando o seu processo. Então, quando você tem crenças limitantes, você pensa: meu Deus, como que eu vou liberar essas crenças? De fato, as crenças elas ficam no nosso inconsciente, onde nós não temos acesso, e é bem desafiador. Como entrar no nosso consciente para fazer uma varredura de coisas que nós sentimos dentro da barriga da nossa mãe, de coisas que vieram da nossa ancestralidade através dos genes, de coisas que nós observamos desde quando éramos um bebê no colo da nossa mãe. Como vamos fazer isso? Processo de regressão, tomando ayahuasca, como eu já fiz. Como nós vamos fazer isso? Não resolve, gente. Porque se você entra no processo de regressão, você vai ver determinada situação. Eu já tomei ayahuasca, já me vi dentro da barriga do útero da minha mãe, já senti a dor que ela estava sentindo, o medo que ela estava vivendo. Isso reverbera na minha vida até hoje. Mas hoje eu tenho consciência que esse medo veio daquilo que minha mãe viveu na minha gestação. Só que o que acontece? Existe um outro caminho que não vai exigir tanto que você adentre o seu inconsciente, que é o caminho do autoconhecimento, que é o caminho da autocura, que é um caminho do sagrado feminino, de você ter condições de olhar para você, respeitar o seu corpo, se conhecer como mulher, ancorar todos os seus saberes ancestrais que foram silenciados, resgatar práticas ancestrais para você despertar. E quando você desperta e quando você entende o processo, você já não fica mais esperando um salvador vir e mudar a sua vida, porque de fato não vai acontecer. Não vai acontecer. Você pode ir na terapeuta mais foda que existe no universo. Se você tem resistência, se você não consegue olhar para si mesma, você não vai se curar. Então, tem artistas, assim como a Maite Proença mesmo, ela falou num vídeo dela no YouTube que ela ficou 14 anos fazendo terapia e não conseguia mudar a vida dela por 14 anos. Até que ela resolveu olhar para dentro, até que ela resolveu se enxergar, até que ela resolveu resgatar o poder dela de autocura.
Claro, ela, no caso dela, o processo dela foi no Santo Daime com a ayahuasca. Mas por quê? A ayahuasca ela é um processo de autocura. A ayahuasca é um processo de despertar da consciência. É uma ferramenta que nós temos aqui energética que vai nos auxiliar a despertar a nossa consciência, mas ela não é o único caminho. É um dos caminhos que nós temos aqui para seguir. E o maior de todos é o autoconhecimento feminino. É a capacidade que você tem de olhar para você mesma, reconhecer a sua dor, reconhecer a sua sombra e curá-la, porque você tem esse poder. Foi nos ensinado que nós não éramos capazes, foi nos ensinado que nós éramos submissas, que nós estávamos sempre abaixo das pessoas, foi nos ensinado que nós precisávamos lutar muito para conquistar as coisas, foi nos ensinado que nós precisávamos o tempo inteiro ser vistas e agradar as pessoas. Então, isso está reverberando. Isso veio passando de gerações em gerações. E ainda hoje, no século XXI, ainda reverbera todo o que foi passado para nós. Então, ainda hoje, nos sentimos ainda como se fossem aquelas mulheres lá do século XVI, XV, que não tínhamos poder nenhum, não tínhamos voz, ainda nos sentimos assim, porque ainda temos essa energia dentro de nós, inclusive do inconsciente coletivo. Quando reconhecemos a nossa força, o nosso poder de autocura, nos tornamos uma potência. Dito isso, eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão para que vocês consigam reconhecer a força e a sabedoria que habita dentro de cada mulher. Isso foi silenciado, foi perdido. Mas se vocês estão aqui comigo hoje, vocês do Zoom, vocês que estão no Instagram comigo, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês estão prontas para resgatar o seu poder. Vocês já estão mais do que prontas para acessar esse poder. E mulheres curadas curam o mundo. Mulheres curadas transformam vidas. Transformam primeiro a sua própria vida. Segundo, a vida de quem está ao lado, família e amigos. E não tem como não reverberar para todas as mulheres que se aproximarem de vocês. Combinado, meninas? Espero que vocês tenham gostado desta live, que vocês trabalhem a autocura e que vocês possam ser um caminho para outras mulheres também. Porque nós que trabalhamos com o sagrado feminino, que somos guardiãs, nós mostramos a possibilidade para essas mulheres de se curarem. Nós abrimos esse caminho para elas caminhar. A guardiã do sagrado feminino é aquela mulher que já trilhou o caminho da autocura, é aquela mulher que já conhece a sua força, é aquela mulher que entende a importância de se conectar com ela mesma, com seus ciclos, com a sua ancestralidade, e ela está apta para iluminar o caminho de quem está começando nessa jornada. Nós, como guardiãs do sagrado feminino, nós temos essa missão, é de levar esse conhecimento para que mais mulheres possam despertar a sua força. E a cura do planeta está nas nossas mãos. Combinado, meninas? Alguém quer deixar algum comentário para mim? Quer perguntar alguma coisa? Aproveitem para a gente terminar aqui a live. Gratidão por todas aqui que estão comigo pelo Zoom, as meninas que estão no Instagram também. Alguém quer falar alguma coisa? Débora, gratidão, gratidão por estar comigo hoje. Vocês gostaram? Fez sentido para vocês? Amei esse encontro. Fez sentido? Porque tudo que eu passo aqui, se não fizer sentido para vocês, não vai rolar. A mente ela vai barrar. Oi, minha querida, aqui a minha mana querida tá falando, amo seus conteúdos, gratidão por estar comigo. É Jay? Qual que é o seu nome, mana? Coloca aqui, gratidão, querida. Amei, fez muito sentido. Vou olhar novamente quando for para o YouTube. Gratidão, muito sentido. Meninas, a importância do autoconhecimento é justamente autoconhecimento, se conhecer, conhecer as suas dores, os seus traumas, para que vocês possam se tornar a melhor versão de vocês. A Ana está falando, fiquei muito feliz em ter te encontrar, e eu também encontrar, porque o meu objetivo é atrair mulheres medicinas, mulheres que estão dispostas a sair do vitimismo
e encontrar a sua força, seu poder de autocura e também de curar o mundo. Gratidão, minhas queridas. Um bom final de semana e nos vemos semana que vem.